Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gutenberg, sou aqui acadêmico da Medicina da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai ter o prazer de ter uma aula com o Dr. Bruno Antunes. E em nome da Liga, a gente já te agradece pela disponibilidade e também por aceitar o nosso convite. Tá bom? A partir de agora é contigo. Obrigado. Já agradeço também o pessoal aí pelo convite, poder trocar figurinha aí pela próxima hora, aí, 40 minutinhos. Primeiro me apresentando, então, meu nome é Bruno, como ele já falou, sou um fruto da casa aqui, me formei em 2011 aqui na URGS, fiz ortopedia aqui também, e daí depois dos 3 anos de ortopedia, terminei e fui para Barretos fazer ortopedia oncológica. Minha área principal, assim, uma sub-área principal dentro da ortopedia. Voltei de Barretos e daí nos desafios da ortopedia oncológica, que a gente vai ver mais para frente aqui, a parte da reconstrução óssea é uma grande ferramenta que a gente começou a sentir falta, assim, no serviço a gente não tinha ninguém que fizesse, e é uma subespecialidade relativamente nova perto das outras, e ainda em constante desenvolvimento e tudo mais, e realmente aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem ela ainda de maneira tão tradicional. Então, me chamou a atenção, comecei a correr atrás, a buscar, fiz um ano aí acompanhando um colega, e nesse um ano deu para aprender muita coisa, e a partir daí a gente trouxe a reconstrução primeiro para a parte de oncológica, e hoje a gente ajuda aí nas outras áreas, como a gente vai mostrar, e poder falar aí para frente. Mas vamos lá então. Primeiramente, quando a gente começa a pensar em reconstrução óssea, essa é a figura mais importante da história, assim, não tem ninguém, um grande gênio que aconteceu no último século, é extremamente importante dentro dessa especialidade que surgiu basicamente por causa de Gabriel e Lizardo, nascido em 1921, uma família pobre na Polônia, uma família de judeus que acabou fugindo para o Azerbaijão, ainda jovem, né? E ali, naquela época, ele atrasou a escola e tudo mais, mas já era um cara inteligente, com 11 anos só ele foi entrar na escola, buscou a galera e rapidinho conseguiu se formar. E em 1939, vai para a Crimeia estudar medicina, né? Que já era uma paixão dele e tudo mais, e ele vai para a Crimeia. Lá na Crimeia, ele começa a estudar medicina já de maneira muito autodidata sempre e muito inovadora. E em 1944, no meio disso, pensem o ano, né? 1939, ele está naquela região ali que está efervescendo, né? Com a Segunda Guerra Mundial. Eles são evacuados, os médicos dessa escola inteira, para o Cazaquistão. E aí, do Cazaquistão, quando ele se forma, ele é deslocado para Kurgan, Dolgovka, na verdade, que é uma província, um pequeno povoado dentro da província de Kurgan, na Sibéria, ao norte do Cazaquistão. Quase como um exílio, era uma cidade bem conhecida como exílio e tudo mais, mas não, ele foi para ser médico nessa cidade mesmo. Lá nessa época ele chega e é o único médico de toda a região, em plena Sibéria, no meio do nada, com zero de informação, de possibilidade de troca de informação com outras pessoas. Era basicamente ele, os livros e muita coragem, tanto por parte dele quanto dos pacientes, né, que eram tratados por ele. Então ele começa a sentir necessidade de desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar a tratar os pacientes que vinham da guerra, aqueles pacientes que vinham do campo de batalha mesmo, com fraturas expostas, pseudoartroses, pacientes que ficavam 1, 2 anos tratando uma fratura de tíbia, por exemplo. Ele começa a perceber que isso é uma necessidade, assim, é importante para ele desenvolver algo que pudesse trazer benefício e colocar esses pacientes de novo para a vida diária, colocasse para trabalhar de novo. Então, de 44, ali mais ou menos, quando ele chega, até em torno de 1950, ali, esses primeiros anos de formado, ele começa a se interessar muito pela área de ortopedia, que ainda leu tudo sobre ortopedia e daí foi buscar mais assunto na capital, e com isso ele começa a desenvolver a ortopedia em si. Ali para frente, em 1950, ele é convidado, então, a assumir o departamento de cirurgia em Kurgan mesmo, daí a gente já sai
pequena provínciazinha ali para ir assumir um hospital na cidadezinha um pouquinho maior. E a partir dali ele começa a desenvolver e a testar algo que iria vir a se tornar o aparato de Desarme, né, e o método. Então, a partir de 1950, quando ele chega em Purga, ele passa a ter uma ideia que ele teve olhando, isso aqui se chama Duga, ele olhando uma carruagem, assim, numa viagem, ele vê e se interessa por como a carruagem se afixava nos cavalos de maneira como se fossem arcos ligados por hastes, né? E ele começa a se interessar com essa mecânica. Início ele já era bastante interessado em biomecânica e tudo mais, e já estudava isso e tinha essa possibilidade no hospital de Purga. E com isso ele começa a pensar em desenvolver um aparato que ele pudesse utilizar e fixar um segmento, uma fratura, através do uso de anéis, hastes, né, ligados por haste, e esses anéis ligados ao osso através de cabos, né? Semelhante a uma bicicleta, a uma roda de bicicleta, por exemplo. Ele tenta uma primeira vez fazer isso e testa. A filha dele conta na biografia dele que ele era muito prático, assim, então ele sempre tentava pegar e já testar, fazer de alguma maneira, simular aquilo. E ele simula isso numa barra de madeira, né, num taco de madeira, e a primeira montagem que ele faz fica ruim, porque ele passa os fios aqui, prende, mas fica mole, né? Depois ele vai descobrir, ele não desiste, persiste, e ele vai descobrir que, na verdade, a importância disso aqui era dar tensão a esses fios. E aí, no momento que ele dá tensão a esses fios, ele consegue uma estabilidade extremamente rígida e consegue, inclusive, comprimir os fragmentos e diminuir ao máximo a mobilidade. Aí começa a surgir o aparato de Desarme. Bom, o tempo vai passando ali, ele é só um maluco por enquanto, que está tentando solucionar alguns problemas, pouca gente acreditava nele ainda, as coisas ainda não funcionavam muito bem, mas olha só que maluquice que é o cara no interior da Sibéria começar a desenvolver um aparato que começa a realmente funcionar. Ele começa a tratar os pacientes, pacientes que passavam anos tratando uma fratura de tíbia, por exemplo, passam a consolidar em 3 meses, 2, 3 meses, começam a ter resultados absurdos, assim. As pessoas não acreditam muito nele ainda, os médicos, principalmente da capital. E se for pensar, ele está lá no interior da Rússia, 1950 e poucos, ali, antes de 60. Tá? Até que os pacientes começam a ficar sabendo de um tal médico lá, um mago de Purga, e começam a apelidar ele, assim, justamente porque ele começou a operar milagres, assim, começou a dar muito certo aquilo que ele estava fazendo. E lá em 1968, a questão de que tratar uma celebridade pode mudar tudo, Valery Brumel era um saltador em altura, campeão olímpico nas últimas 2 Olimpíadas que tinham acontecido. Foi prata numa, ouro na outra, e faz uma fratura exposta de tíbia, um acidente de moto. Fica 2 anos ali tratando, e é um herói nacional e tudo mais, e de extrema comoção. E dentro desses 2 anos, submetido a 200 cirurgias e tal, e nada dava certo, até que alguém falou para ele que tinha lá um médico do interior da Sibéria que podia resolver o caso dele. Ele vai para lá, realmente operado pelo Desarme, dá certo, e ele volta a saltar menos de 1 ano depois e tudo mais, e volta às suas atividades. Nisso, ele realmente passa a ser ouvido e reconhecido na Rússia, né? E aí, com isso, na Rússia, ele começa finalmente a levar para outras pessoas aquilo que ele já tinha já quase uns 15, 20 anos ali de experiência, né? Porque aqui a gente já está em 1970 quase. E ele levou todo esse tempo aí desenvolvendo, fazendo e tudo mais. Lá em 1980, pela primeira vez, o mundo passa a conhecer ele porque ele trata outra pessoa famosa lá, que é Carlo Mauri, que era um jornalista italiano, que também teve uma fratura de tíbia, tinha uma pseudartrose, ficou sabendo dele, foi para a Rússia, foi tratado por ele, e aí volta para a Itália, e lá na Itália ele escreve um artigo sobre Desarme, chamando ele de Michelangelo dos ortopedistas, e começa a difundir e a gerar interesse do lado de cá da cortina de ferro, né? A gente imagina em plena Guerra Fria ali, muito difícil essa conexão, né? E aí, pela primeira vez, ele atravessa a cortina de ferro em 1980. Isso é bem perto, né? Ontem quase, né?
E aí ele é convidado no ano seguinte a ir operar na Itália pela primeira vez. Ele atravessa mesmo e começa a passar o conhecimento dele para o lado de cá, né, para o Oriente. Em 1982 é criada a ASAMI, né, a Associação para Estudo e Aplicação dos Métodos de Lisarov, na Itália mesmo, pelo grupo que recebeu ele pela primeira vez. E a partir dali, o Oriente, aqui, o Ocidente, começa a conhecer mais sobre ele, começa a desenvolver mais método, começa a desenvolver mais material e tudo mais, e a partir daí realmente surge essa especialidade, como uma especialidade mesmo, algo que ia contra o que estava se fazendo naquela época. Porque naquela época, ao mesmo tempo, estava se desenvolvendo a AO, era uma das primeiras, vocês ainda não devem saber, mas a AO hoje ainda é a nossa bíblia, né, dentro da ortopedia, vamos dizer assim, e era uma linha completamente diferente. Assim, a AO estava preocupada em desenvolver placa, compressão interfragmentar, coisas abertas, assim, enquanto o Elisarov operava coisas fechadas, né, mantendo a biologia. Então, eram linhas completamente diferentes para soluções de tratamento de fraturas, principalmente, que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo em paralelo. Lá em 1987 só, né, já final dos anos 80 ali, Frank e Green, dois americanos, visitam Urga lá para conhecer Elisarov e tal, e levam ele para os Estados Unidos, para daí, ali no início da década de 90, começar a andar coisas nos Estados Unidos também. Bom, um pouquinho longa a história, mas é extremamente interessante de saber como algo que pode ser uma história de muita criatividade, muita perseverança, de alguém que está lá no interior do interior do interior e consegue desenvolver algo que hoje deu início à área da reconstrução e hoje ainda é algo que se faz pelo mundo inteiro e ainda continua se aprendendo algo que ele já dominava uns 70 anos atrás. O método em si, né, o aparato de Elisarov é só uma ferramenta. O mais importante do que ele construiu em si, a partir daquela década de 50, 60 ali, é o método em si. E o método, a grande mágica que ele descobre, que ele conhece, na verdade são duas coisas. Uma, a compressão que ele começa a conseguir fazer entre fragmentos e com isso diminui muito o tempo de consolidação, mas, por um erro, a gente brinca às vezes, né, é bom ter um residente tirando os porquê pro lado errado, às vezes, por um erro de um paciente que, ao invés de apertar as porcas e comprimir, o paciente distrai os segmentos, né, faz uma distração ao invés de compressão, e nesse momento ele vê uma formação de uma nuvem, uma formação óssea muito tênue, assim, isso chama a atenção dele, e ele começa a estudar isso e tal, e desenvolver, e percebe, na verdade, que a partir de uma corticotomia de baixa energia, a distração mecânica e gradual desses dois ossos, né, o afastamento desses dois ossos, faz produzir um osso novo. Essa produção do osso novo a gente chama de regenerado. Então, no momento que a gente faz uma osteotomia e começa a alongar, na sequência, esse osso vai se estimular o suficiente para se refazer um osso novo, aí, um regenerado. Qual que é a importância disso? Esse regenerado, ele se remodela para um osso normal, de características biomecânicas e biológicas igual ao osso saudável. Ele tem efeitos previsíveis e ele é reprodutível na maioria dos pacientes, então essa é a importância, da gente saber o ritmo e a taxa de distração. Então, a gente, na média, a gente distrai 1 milímetro por dia, sendo 1/4 de volta a cada 6 horas. Então, é 1 milímetro por dia dividido em 4 vezes. Tá? Cada volta do anel, da porca inteira, gera 1 milímetro. Esse efeito também é muito positivo nas partes moles, tanto em partes moles mesmo, na questão da vascularização, do alongamento não só ósseo, mas nervo, artéria, músculo, tendões, como ao estímulo à neovascularização mesmo. Então, aquela coisa, muitas vezes, um dos grandes problemas, né, da pseudoartrose em si, da não consolidação, o fato da parte biológica da circulação sanguínea ele não está tão bom. Então, no momento que tu faz essa osteotomia longa, isso também estimula essa formação de neovaso.
Hoje são muitos os tipos de fixadores, cada vez mais, diversas marcas, mas aqui eu separei alguns tipos só para a gente saber que ainda hoje se usa o fixador circular praticamente igual ao desenvolvido pelo Elisaro, os fixadores em aço. Na sequência, a gente já tem fixadores circulares bem mais modernos, assim, Prolock, Autofix, enfim, que simplesmente modernizaram tanto o material, que passa a ser alumínio, fibras de carbono, quanto as peças em si, mas a base continua a mesma. E o método, mais ainda, isso continua o mesmo, tá? E a partir daqui, a gente ainda tem algumas variações. Isso daqui ó, é um hexapod, né? um fixador externo hexapodal. Na verdade, ele se baseia na plataforma de Taylor. Aquilo ali são 6 struts, né, que permitem que tu movimente, faça o movimento tridimensional ao mesmo tempo. Então, isso é brilhante, né? Foi a partir daquela... É a mesma coisa que se tem de treinamento de voo, plataforma de Taylor, que permite justamente o movimento tridimensional. Eles transformam isso para o fixador externo e hoje em dia é uma evolução ainda de acesso difícil, muito caro aqui para a gente, bastante difícil de a gente utilizar, muito menos no SUS, mas cada vez mais utilizado e cada vez fazendo mais sentido. E os monolaterais, onde a gente tem estabilidade suficiente também, mas cuja utilização é um pouco diferente dos fixadores externos circulares, porque dobradiças e coisas que a gente vai ver num momento mais para frente, mas são diferentes, são posições diferentes, mas ele também permite compressões, distrações, correções angulares. Então, basicamente, diferente do fixador externo tubo-tubo, aquele que a gente coloca na emergência como um controle de danos, o monolateral não, ele funciona como um fixador externo circular. E qual que é a grande vantagem assim, disso tudo, da parte da reconstrução, da gente estar falando de fixadores? Por que não é mais fácil a gente pegar e ir lá com placa e resolver o problema, né? Porque, na verdade, a grande sacada assim, que eles usaram foram essas coisas aqui. Ó. Primeiro, os fixadores dele fazem com que tu mantenha uma das coisas mais importantes dentro da ortopedia oncológica, que é biologia. Pode apertar. É o que nos diferencia daquele cara ali do lado. A gente trabalha na parte mecânica, né? E por isso, às vezes, a gente é a marcenaria dentro da medicina, mas, na verdade, a grande diferença que a gente tem do lado de lá é que aqui a gente precisa de biologia. A gente trabalha tanto com a parte biomecânica quanto da parte de biologia. Se a gente não tiver suprimento sanguíneo, aporte sanguíneo adequado ali, não consolida. Então, não adianta tu fazer a construção mais rígida que existir, que aquilo ali não vai consolidar. Tá? Com isso, quando o Elisaro faz algo que te permite muita estabilidade, se você quer mexer no foco e piorar mais ainda aquela biologia, tu ganha em dobro, né? Porque tu realmente ganha estabilidade e mantém a biologia. Né? Ainda proporciona grande estabilidade através de redução indireta, sem violar o foco. A reabilitação precoce, né? Permite carga precoce, permite mobilização das articulações adjacentes. Isso é extremamente importante. Tu coloca o paciente para caminhar logo, para reabilitar. Permite correções progressivas, tanto angulares quanto os alongamentos. Né? Então, a gente pode tanto realizar a osteotomia e corrigir progressivamente uma deformidade angular. Qual que é a importância disso? Se eu corrigir isso aqui agudo, a gente não pode esquecer que não é só osso. Tem nervo, artéria, veia, o resto sofre. Então, na verdade, a correção progressiva nos permite que o resto também se adapte. E, além disso, os alongamentos, que depois, se a gente pegar e simplesmente alongar, né, também consegue fazer isso de maneira progressiva. Possibilidade de tratar, inclusive, infecções, justamente porque tu não está violando o foco, não está mexendo ali, e às vezes até sobre elas mesmo, e melhor controle de cortisol. Algumas desvantagens, é óbvio, né? O fixador tem as suas desvantagens, né? Primeiro, dor e desconforto com o material, normalmente são peças grandes, às vezes incomodam o paciente, essa é a parte chata. Por experiência própria, experiência de quem trata pacientes com fixador, a gente nota que rápido eles se adaptam com o fixador, aquilo ali meio que vira parte da tua perna, assim, e realmente eles
poucos se incomodam se aquilo começa a dar certo, né? A imagem que a gente tem do fixador, dos pinos, fios e tal, meio agressiva, na verdade ela causa pouca dor. O que causa dor são infecções no trajeto dos pinos ou fios, perda de tensão, soltura, coisas desse tipo assim. Então, na verdade, o fixador em si, se ele está bem posicionado, em posições corretas e tudo mais, não dói. Então, o paciente não chega a se preocupar tanto com isso. Mas, durante alongamentos e transporte, a rigidez articular, a gente tem que estar atento, isso acontece mesmo, porque penso que quando a gente está alongando, tudo está se alongando, né? E nisso a gente está alongando uma perna e os tendões também estão alongando, então a gente tem que cuidar muito com flexão plantar, tibial anterior, ali, dedos em garra, a gente protege isso durante o transporte e o alongamento, tá? Às vezes a gente até inclui o pé na montagem, quando a gente pretende fazer um alongamento muito longo, justamente para não correr o risco daquele pé ali ficar rígido demais e depois ser difícil de buscar. Tem a necessidade da colaboração do paciente, o comprometimento dele com o tratamento, e isso também entra a questão psicológica, e isso é um pouco ambíguo. Na verdade, isso pode ser até a teu favor também, uma vantagem, não uma desvantagem, porque no momento que o paciente tem importância no seu tratamento, ele fazendo em casa os ajustes, isso também tem um efeito positivo, né, do ponto de vista psicológico, de que ele está sendo efetivo naquilo ali, né? Ele está ajudando a se curar, né? Isso é super importante. E a necessidade de acompanhamento de perto durante o tratamento. A gente vê esses pacientes inicialmente de maneira semanal e fica muito tempo, às vezes. São tratamentos longos que às vezes duram mais de 9 meses, 1 ano, às vezes até mais. Indicações para esses tratamentos, na verdade, com fixadores externos, hoje em dia, praticamente tudo a gente consegue fazer, né? A gente até tem que cuidar, às vezes, para não super indicar quando está falando de reconstrução, mas ele nos permite correções angulares, o alongamento de discrepâncias, ou até mesmo da parte estética, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Transporte ósseo, né? A gente consegue, o que é o transporte ósseo? É aquilo lá em cima. A gente resseca um segmento, depois a gente fica com um gap, a partir dali a gente faz uma osteotomia lá em cima e começa a descer de maneira progressiva o osso e vai se formando um osso novo, regenerado, naquele trajeto que ele fez. Chega lá embaixo, dock insight, aquele osso de cima consolida. Pseudartroses, né, infectadas ou não, a gente também consegue tratar. O que é pseudartrose? Não consolidação de uma fratura, né? Quando a fratura não consolida, ela tem 2 motivos, aquilo que a gente estava falando. Ou é mecânico, faltou estabilidade, ou é biológico, faltou sangue chegar lá. Quando a gente tem qualquer uma dessas coisas, os fixadores externos podem ajudar. Biológico, se a gente tem osso morto, desvitalizado, coisa assim, é preciso ressecar. E daí a gente tem um segmento para transportá-lo, para preencher de novo, e o próprio transporte em si, como a gente falou, vai ajudar a revascularizar aquilo ali. Falhas ósseas, como eu falei, principalmente para defeitos intercalares, através do transporte, deformidades congênitas ou adquiridas, né, após fraturas, coisas desse tipo assim, ou congênitas, no caso da ortopedia pediátrica. Muita coisa que eu falei, assim, vou dar alguns exemplos, né, a gente joga um monte de coisa, um monte de assunto e tal, e às vezes a gente até se empolga demais, principalmente na parte histórica, mas acho que agora, dando um exemplo, se quiserem me interromper, tentar entender um pouquinho melhor e tal, fiquem à vontade. Se não entenderem, vão perguntando, porque às vezes tem alguma coisa muito específica e fica um pouco mais chato de entender. Esse é um caso aqui para exemplificar o que eu estava falando do transporte ósseo, tá? Essa é uma menina de 19 anos, veio para a gente, chegou com esse baita tumor aqui, ó. É um osteosarcoma parostial, tá? Um tumor maligno de baixo grau, que precisa de ressecção. A gente tem que ir lá e retirar essa lesão inteira, né? Nesse caso aqui, a gente fez uma ressecção de todo esse segmento aqui, ó. Tá? Essa é a primeira coisa. Tinha 7 meses de evolução, pode passar. Então, o que a gente fez? A gente vai lá, abre, resseca toda essa lesão, né? Isso aqui vai para o patológico, e faz a montagem. Tá? A montagem aqui protege o joelho, então aqui a montagem, aqui é joelho, aqui é pé, tá?
Aqui a gente só está protegendo a articulação, mas a montagem em si está aqui. O que a gente faz? A gente tem um gap aqui, né, o osso que a gente retirou lá, e a gente quer que o osso bom que está aqui embaixo venha de maneira progressiva preencher esse espaço. E o que ficou para trás vai se formar o osso novo regenerado. Tá? Nesse caso, como é muito grande, era cerca de uns 15 centímetros que a gente precisava, a gente fez isso em 2 locais. Então, é uma osteotomia dupla, para dividir o tempo e fazer uma progressão mais rápida. Tá? Existe essa possibilidade. Aqui no raio-x, para a gente entender o gap que ficou do tumor que a gente ressecou, o raio-x em AP da perna, aqui, ó, olhando de frente a perna, tá bem? Tíbia proximal. Aqui a ressecção olhando de lado, tá? Aqui a montagem do fixador. E as 2 osteotomias lá que a gente fez, tá? Aqui, ó, esse segmento vai subir no milímetro por dia, esse vai subir no milímetro por dia. Os dois em relação aqui, 2 milímetros, tá? Pode passar. Chegando lá em cima, o que a gente precisa fazer? Nesse caso, levou cerca de 3 meses para o segmento chegar lá em cima, justamente pela distância, né? E quando chega lá em cima, a gente faz isso que a gente chama de docking site. Imagina que ficou uma fibrose aqui, né, entre os 2 fragmentos. Então, a gente chega ali, aborda de novo, cruentiza, coloca enxerto de ilíaco para dar biologia ali e comprime, tá? Com essa compressão aqui, a gente está dando estabilidade para esse foco que se criou ali de fratura, vamos dizer assim, tá? E a partir daí, a gente começa a pisar, dar estímulo de carga. Pode passar. E aqui a gente tem o resultado final, ó, já com tudo isso aqui de osso novo. Na verdade, a gente consegue até enxergar aqui de lado, ó. Isso aqui é o regenerado e aqui o outro. Então, na verdade, o osso que veio daqui veio parar aqui e o outro que estava aqui, ó, veio parar aqui em cima. E aqui os 2 regenerados. Já com uma paciente com 2 anos de evolução, pode dar uma caminhando. Caminhando bem, reabilitada, com o joelho estável, apesar de ter da gente ter ficado com a parte do colateral ali, preocupado, caminhando super bem. Uma solução biológica, que a longo prazo para ela teria que ficar cada vez melhor, diferente de uma endoprótese. Por que a gente não foi lá e só botou uma endoprótese, de repente, ia ser mais rápido? Só que a questão é que daí uma endoprótese é um segmento que substitua tudo aquilo ali, a gente vai ter soltura, infecção, tudo mais. Aqui, com essa solução biológica aqui, a gente produziu osso novo, bom, de qualidade, né? E de maneira que permita ela ter uma boa qualidade de vida a longo prazo. Hoje, se ela quiser, ela pode caminhar, pisar, correr, fazer o que ela quiser. Deixa eu aproveitar nessa idade. Quanto se perde numa cirurgia dessa de extensão entre membros? Ou melhor, o quanto tu consegue... Discrepância, quer dizer, na verdade, isso é uma das coisas que a gente está avaliando, né? A ideia é não ter discrepância. Aqueles 15 centímetros que a gente ressecou ali, quando eu monto o fixador, eu monto ele exatamente do mesmo tamanho que era e mantenho só aqueles 15 centímetros ali. Existem outras opções, por exemplo, eu acho até que tinha alguma ali para dar um exemplo. A gente resseca 2 centímetros, vamos dizer. Precisam retirar 2 centímetros de osso. Comprime agudo, porque daí te permite, partes moles permite comprimir 2 centímetros agudo. E alonga ali embaixo. Aí aqui tu já está trabalhando para consolidar, enquanto tu está alongando em outro ponto. Essa é uma outra possibilidade, tá? Ou então, tu está preocupado, fez o transporte, a gente vai ver. Eu acho que é o próximo caso. Pode passar. Esse caso mesmo, ó, vai dar isso que tu me perguntou. Paciente de 15 anos, uma fratura exposta de fêmur, foi atendido em outro serviço, evoluiu para uma pseudoartrose, não consolidação da fratura e infectada. Tinha fístula, saída de secreção medial, lá em cima também no quadril. Paciente com caos, né? Caso ruim. Jovem, ruim. A cirurgia mal, falhou, enfim, chegou para nós assim, tá? E um encurtamento de 4 centímetros. Ou seja, além de não ter consolidado, ela perdeu 4 centímetros de osso, tá? Pode passar. A gente vai lá, retira aquela haste ali,
desbrida, limpa o que tem que limpar e resseca o osso que está morto. O osso desvitalizado tem que sair, porque isso a gente não consegue revitalizar. A gente consegue revitalizar o osso que está ainda chegando sangue, né? Um suporte sanguíneo. Não tem, a gente faz como se fosse oncológico, né? Ressecção mesmo. E a partir dali começa a lidar com essa falha. Então a gente, nesse caso aqui, tinha uma falha e mais o encurtamento. Por questões de comprimento, mais aqui a gente ficou com uma falha de mais uns 4, 5 centímetros. O que a gente optou por fazer? Pode passar. Primeiro, retirou a haste, desbridou, fez o que tinha que fazer, limpou, beleza. Colocamos o fixador externo. Esse daqui é diferente daquele lado lisado, circular. Esse é o monolateral, tá? Fixador monolateral, que nos permite o alongamento. Aqui estão os motores dele, a partir daqui que a gente vai ajustando e fazendo se afastar um osso do outro. Então, aqui a gente faz osteotomia, né? Ressecou aqui a pseudoartrose. Osteotomia, a gente vai fazer esse osso chegar aqui, tá? Então, aqui já, algumas semanas depois, com a correção progressiva do transporte ósseo, chega lá embaixo, o que a gente faz? Proentiza ali, o docking site, enxerto, comprime. Pode passar mais uma. Nesse momento, a gente tem ainda aquela discrepância de 4 centímetros. Aí eu optei de, a partir daqui, fazer o alongamento. Era muita coisa, ela tinha um componente de partes moles ruim, assim, para transportar e alongar. Então, eu resolvi fazer em 2 tempos. Comprimi aqui, fiz a osteotomia e começo a alongar aqui. Então, aqui a gente tem o regenerado ósseo para alongamento e lá em cima, o do transporte, tá? Aqui, no final disso tudo, pode passar. E aqui já, depois da gente retirar tudo, proteger com uma placa. Só um pouquinho. Eu vou interromper, não sei se eu entendi a sua pergunta. Você quer saber o quanto eu consigo alongar? É isso? Basicamente, se existe alguma perda, Se tem limite, era isso? Pra alongar. Ou é o quanto tu tem de limite, tu consegue alongar ou tu consegue buscar dessa perda óssea. Entendi. O potencial. Exato. Na verdade, assim, Do transporte não existe o potencial é indeterminado, tá? O potencial que tu pode progredir, ele é indeterminado e depende de uma série de fatores. Qualidade de partes moles, o tanto que o paciente suporta também. A questão de proporção, 5 centímetros em mim é diferente de 5 no Becker, né? Então, para o meu osso, proporção do meu osso faz diferença. Qualidade óssea também, tanto que tu consegue progredir e tal. Idealmente, assim, número mágico, normalmente se fala até 5 centímetros. Aqui foi mais, no outro foi mais, então no geral o transporte a gente não tem um limite. Transporte não. Porque se transportar o osso, você pode ter o fêmur inteiro e transportar o fêmur inteiro. O alongar, que a gente tem um limite, normalmente está nas partes moles. E mesmo alongar, ele é um limite bem flutuante. Por exemplo, se eu usar 2 osteotomias, eu consigo alongar mais do que esses 5 centímetros. Consigo alongar 10. Na teoria, entendeu? Mas o problema é partes moles. Mas a gente sempre Tu não esbarra nas consegue partes moles. Tu sempre esbarra aí. Outra coisa, o tamanho do segmento que tu pode transportar também não é bem definido. Não. Conseguir um segmentinho ósseo, conseguir levar ele até lá, teoricamente dá. O que importa é aquele periódico que tu está carregando junto. Sim. Então, não tem bem uma regra de uma receitinha assim, de bolo. É muito no feeling que vai acontecendo durante o tratamento. Mas se te perguntar, é 5 centímetros. Sim, claro. Eu me perguntei mais é porque eu já tive pacientes que passaram por essa situação. Eu já tive pacientes que ficaram com uma diferença entre membros aí. Sim, e tu pode depois no segundo. E outra questão é, tu pode estadiar isso, Sim. Tu pode fazer, alonga, reabilita, deixa recuperar, melhorou, ainda está atrapalhando, faz o segundo momento, mais uma tentativa, entendeu? Então dá para ir segmentando isso. Ou faz 5 no fêmur, 5 na tibia. Isso. Faz por compensação. Então, aí.
Outra coisa, isso aqui até lembra também uma das coisas que o Elizardo descobriu, o método da distração osteogênica, também foi outra coisa sem querer. Foi no momento que ele estava fazendo uma osteotomia numa criança, um alongamento numa criança, fez a osteotomia e aí aquela osteotomia consolidou. O regenerado consolidou antes do tempo. Só que eles continuaram ajustando. O que aconteceu? A físio andou. E aí ele descobriu que também dava para fazer isso com distração fisária, sem osteotomia. Então, alongamento sem osteotomia, ele chamava assim. Nesse caso aqui, está dentro da oncológica, o paciente com tumor na tibia proximal, muito próximo da zona de crescimento, onde a ressecção é super difícil da gente fazer com uma margem adequada, sem comprometer essa zona de crescimento, né? Sem comprometer a epífise. Então, o que a gente faz? Logo antes da cirurgia, monta o fixador externo, faz um alongamento agudo mesmo, mais rápido do que o que é para ganhar osso, e lá a gente consegue ver, ó, aqui, ó, a fise que se alargou, tá vendo? Isso aqui, ó, é ela alargada. Isso em torno de uns 10 dias, assim, bem rápido. O paciente chegou a ouvir um estalo quando ela solta mesmo. E a partir dali, próximo, a gente vai lá e faz a receita. Opa, passou. Aí, ó, a gente faz uma ressecção bem mais fácil com bisturi, sem precisar serrar. E a osteotomia só lá embaixo mesmo, mas é aquela lesão, daí monta a reconstrução que quiser. Tá bem, até aqui eu falei de desário, falei de fixadores e tal, mas afinal, o que é reconstrução óssea? Que foi o que vocês pediram para eu explicar. Na verdade, pode passar, ali em 1982, como a gente viu em Lecco, na Itália, eles inauguram a ASAMI, né, que chama justamente Associação para Estudo e Aplicação dos Métodos de Elizardo. E isso é o que começa a encabeçar a reconstrução óssea, alongamento ósseo. Aqui no Brasil, em 1987, tem a primeira aula, o primeiro curso que eles fazem, trazem aqui para o Brasil, e no mesmo ano eles inauguram a ASAMI Brasil, ali no HC, em São Paulo. E em 94, eles criam o Comitê ASAMI Reconstrução e Alongamento Ósseo, naquela marca ali, e começam a desenvolver a especialidade no Brasil. Mas não é só isso. Na verdade, essa especialidade não é só isso aqui, só fixador. Tem muito mais coisa, e hoje em dia, cada vez mais. Pode passar. Hoje, é a especialidade preocupada com avaliação e correção de deformidade, né? A gente tem diversas escolas diferentes, e aqui já a gente falando já na parte ocidental aqui nos Estados Unidos, quando chega esse assunto aqui, um dos grandes nomes da reconstrução Brasil ainda, Brasil, mundo, Dr. Dror Bailey é um dos primeiros a começar a transformar essa ferramenta e a própria ferramenta de distração osteogênica e tudo mais num método e num contexto ortopédico. Então ele começa a colocar foco mesmo nos princípios de correção de deformidade. Depois um dos parceiros dele aqui, depois ele se separa, fica em Baltimore, que é o Dr. Heisenberg, que desenvolve de uma maneira mais fácil, assim, mais didática, que é o pessoal de Baltimore lá. Até o desenho é mais bonito, né? A gente vê. Eles tornam o negócio mais prático, mais fácil de entender. E a partir daí a gente começa a valorizar cada vez mais eixo mecânico, anatômico, começar a corrigir algumas deformidades que antes não se dava bola, e ver que, na verdade, essa biomecânica é o que vai fazer, vai causar ali na frente diversas coisas que a gente achava que era idiopática, só coxartrose, uma artrose do joelho e tudo mais. Na verdade, tem uma causa biomecânica que cada vez mais se preocupa com isso. Assim como deformidades mesmo, adquiridas ou congênitas, pacientes pediátricos e tudo mais. Além disso, cada vez mais é uma especialidade que consegue auxiliar as outras, tanto com correções progressivas quanto agudas. Na verdade, pós-trauma, pós-pseudartrose, osteomielite, infecções, deformidades congênitas, enfim,
alguns casos de exemplo, paciente com uma fratura de tíbia proximal, consolidação viciosa, a gente fez a avaliação e tal, correção aguda, com placa mesmo. Aqui a gente tem um paciente com uma consolidação viciosa no fêmur. A gente usa uma técnica que chama de clamshell, faz uma osteotomia, como se fosse uma concha, abre ela, passa a haste como se fosse o eixo anatômico do teu fêmur. Com isso, tu recupera de maneira aguda, tem um limite, né, para correção e tudo mais, e trata como se fosse uma fratura segmentada, tá? Com isso, tu recupera alinhamento. E aqui, de maneira progressiva, correções pós-fratura do platô, que falhou, caiu em varo, a gente foi lá, fez osteotomia, corrigiu o angular, conseguiu recuperar e estabelecer o eixo mecânico desse membro. E novos implantes também, né? Uma especialidade que vem se desenvolvendo, como todas as outras, com a possibilidade de novos implantes, de novos instrumentais e tudo mais. Esse daqui é o futuro é o presente da reconstrução óssea. E foi uma das ferramentas atuais que permitiu melhorar cada vez mais e até começar a se falar de estética, vamos dizer assim, porque tu tem uma cirurgia muito menos invasiva e consegue alongamentos de maneira muito menos incômodas, né, que é o fixador e os riscos de infecção e tudo mais. Nesse caso aqui, essa é a Precise Nail, um material, uma haste importada, americana, que é expansível, ela em si é extensível. Então, o paciente utiliza o campo magnético para fazer o alongamento. Então, tu vai lá, faz a osteotomia, né, coloca a haste, faz a osteotomia, e o paciente tem ali tantas horas por dia, ele vai lá com o campo magnético ali e alonga o tanto que tem que alongar. Ele seta ali e alonga. Essa haste, óbvio, não chegou aqui no Brasil ainda, tem uma quase chegando, parece que em 2023. O equivalente a essa, mas tem sido também, que eu acho que também trabalha a Pittsburgh também é magnético. Então, a gente, em breve, ele está recebendo algo assim. Materiais extremamente caros, né? Muito selecionados, assim, que pode pagar. Mas, ali na frente, provavelmente, popularizando, também é uma revolução dentro da reconstrução. E aqui a gente não está falando de fixadores, né? Mas estamos falando de reconstrução. A gente está falando de discrepância de membros, de paciente com deformidades congênitas, que a gente consegue corrigir sem o fixador externo, sem a questão, mas com o mesmo conceito, aquele da distração da cirurgia. Aqui um exemplo, né, uma osteotomia, alongamento, e ali tudo fechado. E aqui a gente tem uma cirurgia, na verdade, né? Então não precisa nem a segunda cirurgia para bloquear. Existe uma outra técnica, que é a técnica de alongamento sobre haste, que é uma das opções que a gente tem, né, no Brasil para fazer. Pode perguntar. Qual que é o material da haste? A anterior? Isso. Boa pergunta. Acho que são ligas de... Essa eu acho que é titânio, na verdade. Inclusive, ela andou sofrendo recall por causa disso. Eles mudaram. Estava dando metalose e tal, e eles mudaram, e realmente a Precise acabou dando problema recente por causa do material. Eles são sempre todos os E aí, não, já voltou agora. Às vezes realmente ficaram um tempo até sem conseguir fazer, porque deu algum problema com a questão do material que é usado. Não sei se era liga ou é titânio, alguma coisa assim, mas estava fazendo muita reação. Então, o paciente e metalose, reação, significa falha a médio e longo prazo. Porque o material não pode oxidar, não pode reagir o mínimo, nada, na verdade. Né? Isso é uma das revoluções dentro da medicina, né? Quando eles começam a descobrir o ácido inoxidável, né? Antes, os primeiros placas e tudo mais eram ferro, eram coisas totalmente oxidáveis. Inclusive, as primeiras placas são colocadas externas, porque justamente, né, quando tu colocava interno aí no meio ácido, dava muito pouco tempo, estava tudo... E aí quem começa a perceber isso, se eu não me engano, é Lambotti, os irmãos Lambotti, início do século. Nesse caso aqui, o paciente com pseudoartrose e encurtamento, e que esse é o caso meu, inclusive, é um alongamento sob haste. A gente tem uma haste, tá? Ela está bloqueada proximal e não está bloqueada aqui distal. Tá? A gente faz osteotomia e alonga, certo? Aqui tem uma pseudoartrose. E na pseudoartrose,
eu fiz o que o Elizardo faria, vamos dizer assim, distração na pseudoartrose. O estímulo que a distração causa numa pseudoartrose é equivalente ao estímulo de compressão. De distração faz produzir, faz se revascularizar e aquele osso ali voltar a se refazer. Então, a distração nesse foco associada a uma osteotomia, uma distração osteogênica em outro local, estimula o foco a consolidar, produzir osso, e ao mesmo tempo a gente tem a discrepância do membro corrigida, né? Terminou lá o alongamento do tamanho que a gente quer, a gente bloqueia a haste, tira o fixador. Então, tu não precisa esperar que esteja tudo pronto, porque entre começar a alongar e isso aqui virar um osso bom para tu poder pisar e soltar tudo, vai o triplo do tempo, mais ou menos, do que tu levou para alongar. Então, tu levou 3 centímetros, tu leva em torno de 1 mês, porque é 1 milímetro por dia, 30 dias, né? Tu vai precisar de mais uns 90, 120 dias para aquilo ali realmente se refazer, um osso bom, normal e forte o suficiente para suportar a carga. Então, eu teria que ficar com o fixador até lá. Qual que é a vantagem? No momento que a gente bloqueia aqui, a gente pode tirar esse fixador e deixar o osso consolidar. Última coisa que eu vou falar, alongamento estético, já que era pedido, foi quase de última hora aí. sobre a moda, a notícia disse que já tinha um tempinho, acho que ela voltou ontem, né, professor? Eu sempre brinco, né, eu não posso fazer alongamento estético em alguém, porque senão eu vou ter que, o cara vai dizer que eu não fiz antes, né? Então, o que eu posso dizer, tu não me conhecia antes, é uma volta. Mas a questão é, alongamento ósseo estético é cada vez mais difundido e está cada vez mais estabelecido. Primeiro, por uma questão de material e de evolução da técnica, porque ali, como a gente viu hoje, por exemplo, fora daqui, onde é muito mais comum fazer alongamento estético nos Estados Unidos, países como Turquia, Rússia, eles fazem muito assim. As hastes que a gente viu ali, as hastes possíveis, né? Vai lá, coloca a haste e o cara faz, sem tanto desconforto do fixador e tudo mais. Não é nem o conforto, você tá fazendo um negócio estético, dizer o fixador. Fixador, a escala em si, a cicatriz, né? Fica o pino, então tu tá fazendo algo estético que tu não quer nem cicatriz, né? Então, tu troca uma cicatriz, 3 cicatrizes pequenas, por algo maior, né? Por fixador, algo que, como ele rasga a pele, vamos dizer assim, ao longo do tempo, tu tem uma cicatriz maior, assim, né? Então, depende do tanto que tu alongar, a cicatriz é bem longa, claro, depois pode fazer plástico e tudo mais, mas tem essa questão, sim. Então, no exterior, se usa bastante sandálias possíveis para isso. Aqui no Brasil, a opção clássica que se usa, e tem gente que faz, eu sei de alguns que fazem alongamento estético, a técnica clássica é sobre haste. O membro superior, principalmente sobre haste, às vezes o inferior pode ser só para o fixador, como a lateral. Quanto? Aquilo que a gente falou, não quer se complicar, em torno de 5 centímetros em cada segmento. Então, bem dizer, tu pode tranquilamente, fêmur aceita mais, então 7 centímetros no fêmur, 5 na tíbia, por exemplo. Sempre cuidar para não fazer no mesmo, fêmur e tíbia juntos, porque é o que tu está fazendo, estirando tudo ao mesmo tempo. Então, o risco da articulação aumenta, de subluxação e tudo mais, e pensa que aqui do lado tem uma coisa importante que passa, né? Fibular. Então, tu começa a alongar tudo isso aí, ciático também, começa a sobrecarregar toda a parte neurovascular. Então, normalmente estagiado, em múltiplos estágios, né? Se tu quer mais de 10, 15 centímetros, tem que fazer em mais vezes, né? A avaliação psicológica prévia é muito importante, né? Tem até o capítulo disso num dos livros que eu mostrei ali, do Rosberg. A questão da motivação e o entendimento do procedimento, a importância, né, da parte psicológica. Assim. Então, o paciente tem direito, né, de fazer um procedimento estético, assim como faz qualquer cirurgia plástica e tudo mais. Se ele tiver bem entendido dos riscos, das complicações que podem acontecer e da dificuldade que vai ter durante o tratamento, eu não vejo problema. Mas isso tem que estar claro, não pode achar que é uma forma mágica de chegar nesse resultado, não tem. Precisa da motivação e, normalmente, o que o Rosberg escreve no livro dele é bem clássico, assim,
os pacientes que têm uma vida relativamente normal e bem organizada e só são infelizes com a questão da sua altura, vamos dizer assim, são os que dão certo. Porque eles não na verdade, não estão ali por alguma depressão, por alguns problemas psiquiátricos associados. Então, o paciente está ali, está deprimido, está psiquiatricamente comprometido por causa da sua altura. Não, na verdade, tem um contexto maior. Então, os pacientes que têm uma vida normal e estão motivados, entendem tudo isso, no geral, são os que têm ótimos resultados. Avaliar sempre as comorbidades, claro, paciente jovem, sem comorbidade, tipo diabetes, uso de corticoide, coisas desse tipo, diminuir ao máximo, e as questões legais, né, como eu disse. Se a coisa está bem esclarecida, se o paciente entendeu bem, preenche todos os termos, normalmente até com firma reconhecida, não há problema. Hoje em dia, no Brasil, isso é reconhecido e é possível de fazer. Finalizando, então, acho que foi uma pincelada bem longa. A pergunta não é fácil o que é reconstrução óssea. Acho que isso eu consegui passar. Na verdade, reconstrução óssea é uma especialidade que é muito mais uma ferramenta do que uma especialidade em si. Porque o que a gente trata, afinal? Na verdade, a gente trata o ortopedia inteira na reconstrução. Tu trata pediatria, tu trata joelho, trata quadril, trata pé, né? A gente trata até estética, né? Pode tratar porque é uma ferramenta importante e que precisa de método e estudo e conhecimento em torno de todas essas possibilidades, justamente para a gente conseguir trazer resultados melhores. Isso aqui está no livro da filha do Elisar, da Svetlana, que é quem escreve a biografia dele, e ela coloca bem assim, toda a verdade passa por 3 estágios, né? Primeiro ela é ridicularizada, depois ela é violentamente criticada ali, e o terceiro estágio ela é tomada como se fosse óbvia, né? É basicamente isso que o Elisar viveu a vida inteira dele, uma história extremamente difícil e muito inspiradora, na minha opinião, e de criatividade, um exemplo de resiliência, de perseverança e muita dedicação aos seus pacientes. Morreu aos 71 anos em Purga mesmo, de infarto, segundo a filha dele, por causa de todo esse auê que ele tinha em volta da profissão dele. Extremamente avisado, porque já tinha tido uns 2 ou 3 anos antes alguma coisa semelhante nos Estados Unidos. Fez exame, mandaram ele tratar e se cuidar e tudo mais. Ele não quis saber, morreu fazendo o que sempre fez, que era cuidar dos outros, mas esqueceu de cuidar dele mesmo. Acho que é isso aí. Obrigado. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa mais, fica à disposição. Alguém quer fazer perguntas, gente? Em que ano foi escrito o livro do Robert, por favor, que ele fala dos pacientes e tudo mais? Em que ano foi? O do Rosberg, que eu te falei? O Rosberg é um cara jovem, tá? Tem uns seus 50 anos, menos 60. É um dos especialistas do Special Surgery de Nova York. E escreveu um livro, acho que é ali, final de 90, talvez início de 2000. Eu acho que é início de 2000 o livro dele. O do Bailey é mais antigo. O do Bailey é antes de 90 e poucos. O do Elisar é de 92. O livro, texto, a Bíblia clássica, é de 1992. Isso é ontem, né? É muito recente. Elisar morreu em 1992. Então é muito recente, né? Tem 30 anos essa história, né? E em 1992 ele morre e é lançado o livro dele. E a partir dali é quando está estourando, né? Nos Estados Unidos, na Itália e tudo mais. E ali, nos Estados Unidos, no início do século agora, 2000, o Rosberg é um dos caras, mas quem abraça mesmo nos Estados Unidos a ideia e começa a desenvolver é o Bailey, como o Herzenberg. E antes deles ainda tem, na verdade eu coloquei ali, era o Green, que foi quem levou a primeira vez, e o Frankel, que são 2 nomes mais antigos que levaram ele. Mas esses caras aí hoje são a Bíblia maior. E o Rosberg, como um cara bem mais jovem, na verdade sedimenta a especialidade de reconstrução. Se pegar o livro dele, é o primeiro livro que é organizado, assim, reconstrução óssea no trauma, na infecção, na deformidade,
ele fala em acondroplasia, ele fala em estética, inclusive, e tem uma linha mais, justamente porque é difícil, os outros livros não tinham assim, o que é reconstrução, porque não existia, né? Então ele começa a ter uma linha mais de coisas para tratar e não só como tratar. Os outros são como tratar. O do Irizarry é como fazer o método dele, né? O do Bailey e o do Herzinger são como avaliar as correções, como avaliar as deformidades, mais que isso. O Bailey começa o livro dele maçante, assim, é difícil de andar, porque é duro, é um monte de letrinha, uma sopa de letrinha, como chamam o Herzinger, como uma crítica a isso. É uma sopa de letrinha, um monte de nomezinho, letrinha e coisa, ângulo para lá e para cá, para ficar avaliando, e aquilo é muito duro, assim, muito rígido, difícil de entender. E depois o Rosberg pega e faz uma compilada, assim, é esse livro aí. E aí, uma parceira de trabalho dele é a Svetlana Irizarry, que é filha do Irizarry, e que também ajudou a trazer de lá e tudo mais. Mas ela não trabalha com isso. Tem os dois caras no... os dois russos mesmo do Scott Schreck. São os principais seguidores do Irizarry. Sanchkov e... não esqueci o outro nome. Que são... E hoje são um nome russo, assim. Eles não são médicos nos Estados Unidos, eles não têm titulação de médico, eles são só consultores do método. Eles em si, e eles vêm pra cá, eles operam aqui. Isso, mas eles não têm título de médico, porque eles não operam nada. Operam não, eles vêm como... O médico de lá, o Scott Wright, é um médico pediátrico, acho que dos Estados Unidos, no Texas. E ele vai, então o cara do pé vai operar, ele vai lá e diz, põe o pino aqui, põe o pino ali, põe aqui, monta assim o arco, e assim que ele faz. Os dois fazem, né? Eles são consultores, na verdade. Checar. Bruno, aproveitando esse engate que tu acabaste de falar, tá? Como é que avalia, porque tu relatou que um dos problemas é a superindicação. Como é que avalia aonde utilizar essa técnica, em que momento utilizar e principalmente quando ela não deve ser utilizada? Muito legal, pela pergunta bem construída. Justamente se fala, né, no melhor vai rir, porque isso é uma coisa que a gente sempre repete. Na residência, a gente está tentando aprender as técnicas, né, tu aprende a operar, aprende a fazer. Depois, quando tu ganha experiência, tu começa a aprender a indicar, que é o mais difícil, né? Quando fazer. E o mais difícil, e que é a verdadeira experiência, o verdadeiro reconhece, é quando tu começa a contraindicar, né? Então, quando não fazer aquilo, às vezes é mais importante, e a gente nunca aprende, né? Pode levar uns 30 anos e não aprender. Então, na verdade, assim, a reconstrução óssea em si, vamos falar a técnica, tá? De salvamento, né? Vamos dizer. Fixadores externos, o uso de transporte, alongamento e tudo mais, ela é uma técnica, tem suas limitações. As limitações, em geral, estão em partes moles, na qualidade óssea, na motivação do paciente, nas expectativas do paciente. Então, o que é extremamente importante quando a gente está falando sobre isso? E eu trabalho com colágeno, tá? Então, eu tenho um outro lado de amputação, endoprótese, reconstrução, tá? Soluções biológicas, não biológicas e a ablativa, a amputação. Dentro dessas opções que a gente pode entregar para o paciente, o que tu não pode fazer é te limitar a qualquer uma delas. Tá errado. Então, é uma soma de coisas. Nunca vai ter uma resposta assim para ti, ó, é tal. Na verdade, a resposta está no paciente. No caso, na individualização, no fato de tu perguntar para o paciente qual é a expectativa, de tu entender um paciente jovem, ativo, que não quer ficar anos tratando alguma coisa, não aguenta mais aquele fixador, ou os 2, 3 anos que ele já está na luta dele por uma fratura exposta de tíbia de 3 anos atrás, o cara está doente, não aguenta mais, e eu vou propor para ele uma solução que vai levar mais 1, 2 anos, e eu não dou garantia de que vai dar certo. Boa parte vai dar. Né? Talvez até aqui ele tenha sofrido muito e a carga que ele carrega já não é suficiente para aguentar mais isso. Então, essa hora é a hora de tudo. Cara, a amputação para ti vai te tirar dessa posição, vai protetizar e vai tocar tua vida.
tem vários pacientes que a gente indica isso e tem satisfação de ter tido uma boa escolha. Não é raro a gente ouvir, puxa, devia ter optado antes. Mas, na verdade, eles não tinham vivido todo esse calvário. Se eles tivessem optado lá no início, talvez tivessem ficado deprimidos. Eu vivo da minha mutação e tudo mais, entende? Então, é uma soma de coisas, às vezes, né? É sensibilidade de saber até onde tu está piorando mais ainda a situação do paciente do que ajudando. Mas não existe, então, uma característica de contraindicação absoluta para determinada técnica. A principal delas é a motivação que o paciente tem e as expectativas dele. Aí existem algumas, tá? Que estão juntas, e daí eu vou dizer, pô, não tem mais, segmento muito grande, partes moles muito comprometidas, neurovascular muito comprometido, paciente com necessidade de perda de sensibilidade solo do pé, uma contraindicação, uma das indicações de amputação, né? Ou perda de função do resto, por exemplo, tem uma quase amputação, uma lesão complexa neurológica, tendão, músculo, não adianta daí fazer, tu vai transportar o osso e aí o resto, o que tu vai fazer? Então tem um limite funcional que tu pode entregar e devolver. Uma coisa é osso, né? Tu olhar para osso, outra coisa é tu olhar para as outras coisas. Então, ter comprometimento neurológico, vascular, mesmo funcional, muscular, perda muscular muito grande. Basicamente isso. Quando a gente está falando de trauma, né? De pós-traumático, de infecções, de artrose, de meningite. Quando tu vai para a parte de deformidade, é outra história. Aí a gente vai para um lado pediátrico, assim, pacientes com uma hemimelia tibial, por exemplo, uma deformidade muito complexa no joelho e que tem deformidade na tíbia e não tem a fíbula, por exemplo, tá? Cara, não adianta simplesmente tu alongar ou corrigir a angulação, né? Correção angular, se tu tem um joelho instável, se tu tem cirurgias muito complexas para uma criança muito pequena, que tu vai trazer mais sofrimento do que melhora de qualidade de vida e função. Cara, a amputação para uma criança dessa, ela amputa amanhã, ela está correndo com uma prótese e está resolvida a vida dela. Tu acaba perdendo o time de reabilitar essa criança. Porque se essa criança reabilita logo, ela volta para a vida dela e toca a vida como se sempre fosse assim. E para ela é. Então, depende essa sensibilidade, assim, está em todos os lugares, em todas as áreas. E acho que a importância é tu te fazer essa pergunta quando está oferecendo o paciente. Será que para ele realmente é melhor ou nós só estamos piorando a situação dele? E ele normalmente vai te dar essa resposta. Aliás, acho que uma coisa que foi perguntado antes do quanto eu consigo alongar, a gente na pediátrica não tem como falar 5 centímetros, né? Sim, não tem como falar. Então, por exemplo, nas deformidades congênitas, a gente usa o comprimento do membro. Então, principalmente nas pelo curso congênito ou hememelia, a gente considera, por exemplo, assim, encurtamento maior do que 40% em relação ao outro membro, é uma indicação de amputação. 50% a gente sabe que é certeza, mas 40% já fica talvez uma indicação de amputação, porque não vale a pena a gente fazer esse... Não tem como fazer o alongamento, na verdade, né? Às vezes esse alongamento é 5 centímetros no membro inteiro, mas... Sim, é 10. Então tá um neném nascido, é 5 centímetros. E aí, nesse caso pediátrico, tá? A criança ela vai crescer e tal. Não ocorre no meio do caminho uma discrepância de membros, assim, mesmo depois de consolidado? Isso acontece? Acontece e é muito frequente. Então, criança, a gente sempre diz, vou fazer um alongamento por algum motivo, provavelmente ele na frente ele vai ter que fazer de novo, tá? Tanto que a gente usa uma das técnicas é sobrecorrigir. Eu cresço mais do que eu quero. Depende da patologia. Depende da patologia. Às vezes tu tem uma patologia que realmente aquele membro cresce menos, vamos dizer assim, né? Então provavelmente tu vai ter uma nova correção. Pô, então tem que não espera toda a diferença, porque daqui a pouco vai ficar 15, 20 centímetros, entende? Daí muita coisa. Então às vezes fazer assim, normalmente a condroplasia, por exemplo, a abordagem é a partir dos 7 anos, é o primeiro alongamento. E extremamente importante de membro superior. Se perguntar para um acondroplasia, o que ele prefere alongar membro superior normalmente? Por quê? Levar a mão às costas, se limpar, levar a mão à boca às vezes é difícil. Elevador,
encostar, qualquer coisa é difícil. O membro superior te dá muita limitação. Mais do que o membro inferior em si. Né? Então, e normalmente ela também divide 7 anos, tira, depois vem para o membro superior, daí com 11 faz fêmur, e assim vai indo. Vai fazendo uma sequência. Falei agora meio perdido, mas tem uma sequência lógica. Isso é uma coisa que eu ouço muito de paciente em reabilitação. Eu ouço muito mais reclamações de dificuldades do dia a dia em paciente em reabilitação. Quando ele tem dedos amputados, do que quando tem uma perna inteira. Uma perna inteira. Ah, claro. Sim, é muito mais difícil qualquer coisa em membro superior, né? Muito mais difícil. Então, membro superior, indicar uma amputação de antebraço, por exemplo, cara, se sobrar um dedo, vale, né? Um dedo tu consegue usar. Então, às vezes, semana passada, a gente fez uma amputação desses 3 raios aqui. Ficou só esses 2 dedos. Cara, tu tem uma pinça. É muito melhor do que se tu conseguir manter qualquer coisa desse tipo, é melhor que nada. Mas ainda bem que foi agora, né? Vai matar esse gato. Dentro do caraca. Aquele não é atrás que tem grande. Mas o membro superior é sempre mais difícil, cara. A gente sempre briga mais assim. Né? Membro inferior, cara, começa a ficar muito difícil. Por exemplo, membro inferior, tu vai amputar um dedo, 2, não sei o que, já começa a tirar um raio, outro, tu já não consegue caminhar mais direito. A amputação, às vezes, outra, tu vai fazer uma amputação muito antepé, assim, médio pé. Tu começa a ir para Chopard, Les Franck, cara, a função é péssima, muitas vezes. É melhor tu fazer uma infra. Sim. Porque daí tu tem protetização melhor, tu tem função melhor e tudo mais. Porque tu ficar com um pé difícil, entende? Então, membro inferior é muito mais fácil de lidar. E por isso que eu te digo, tu vai fazer uma UE, 2 anos sofrendo e tal, fazendo, e o outro lá que amputou no mesmo dia, tá vivendo a vida dele há 2 anos, entende? O paciente tem que saber disso. A resposta dele. É cultural também. Cultura. É cultural. No Brasil, a gente tem muito resistência à amputação. Muito. A usar fixador externo é muito difícil. As duas coisas são difíceis, né? Então, tanto fixadora quanto a amputação. As duas. Nos Estados Unidos, eles aceitam bem mais, assim, eles têm menos essa preocupação estética do fixador externo. A gente vê isso nos congressos, nas coisas, eles usando muito mais. Tanto que aqui o Paley é um cara que é focado em pediátrica, tá? Deformidade, então, obviamente, na pediátrica. Ele fala em você colocar fixador externo nessas crianças com deformidade congênita em 2 momentos. Antes da idade escolar, tá? Então, até os 5, 6 anos ali, quando tá na escola. E depois dos 10, 11 anos. Por quê? Porque ele já criou... Não, ele já criou a tribo dele dentro da escola. Com 10, 11 anos ele já criou. Sim. Ele põe aquele fixador, ele vira até um centro de atenção. Mas agora, ela entrar na escola com fixador é difícil se envolver, assim. Então, tem todos esses detalhes, né? Tem muito mais coisa para pensar, às vezes, do que... Muito detalhe. Não. Eu acho que alguém tá traumatizado. Tem aqui o meu contato ali, quem quiser. Hoje eu trabalho aqui no Clínicas e no UIR, basicamente essas 2 clínicas de oncologia, tanto a Clinion quanto a Capro. Quando tiverem algum caso aí para encaminhar ou precisar, mas a gente está sempre aqui só bater a porta também, vocês já nos conhecem, sabe o caminho. Fechou, querido. Querem perguntar mais alguma coisa? Que eu fui engatando reto. É que eu tenho paciente, eu peguei muito paciente, hoje em dia, no caso da faculdade não mais, eu já peguei vários pacientes para reabilitar em situações muito claro, nessa então, não, já chama mais para sábado. Espero ter gerado interesse aí nessa história. Muito incrível. Vou te dizer que sim. Monstro. Eu perguntei da data de publicação do grupo na década de 90, porque recentemente, né, está mais difundida a cirurgia por questão estética. Só que aí você vê pesquisando hoje também, né, tem mais casos de pessoas que depois da cirurgia com dismorfia corporal por fazer a cirurgia por questão de estética. Claro. Mas isso acontece muito quando é psicológico, na realidade. Tudo gera, né? Se o problema é psicológico, na verdade, provavelmente não foi depois, né? A pessoa tinha. Você fala que na década de 90, o cara fala que o paciente que só tinha um problema com a altura, ele foi bem adaptado. Isso aí. Porque agora, 32 anos depois, tem mais problemas envolvidos. Agora também está somente sim. E outra coisa que falo representando os baixinhos, mas
tu vai alongar, tu vai crescer 10 centímetros de perna, mas o resto do corpo não. Então, tipo, tu vai Também fica mais esquisito, tu né? fica... Se tu exagera, assim, e isso é uma coisa, né? Quando tu tá avaliando o paciente, tem uns detalhes, assim, por uma questão de proporção, que tu tem que manter, e existe uma questão de proporção de membro inferior. Então, normalmente a gente tem 0,7, 0,8, a relação do fêmur sobre a tíbia. Se tiver 70% maior que o fêmur. Menor. Então, se tu vai fazer o alongamento, tu precisa medir isso antes, porque, por exemplo, a minha não deve ser, a minha é parecida. Então, provavelmente eu vou alongar mais o meu fêmur. E daí não tanto a tíbia. Então, ainda tem essa questão de proporção, que meio que antes também não se dava muita bola. Depois que foi se valorizando mais isso. Mas, tu vê, início de 2000 o livro, eu falei errado, é início de 2000. É 2002 que ele publica ali. E ele já fala sobre isso, ele já fala da parte estética e dá essas dicas de proporção e tudo mais. A primeira vez que eu ouvi falar nessa cirurgia foi um japonês que colocou, eu estava na faculdade já de física, acho que foi final de 2013. Mas ela é mais antiga, tem década de 90 eles já faziam só. Os russos são doidos, né, cara? Não tem essa. Lá o comitê de ética é mais conhecido, né, cara? Não tem comitê de ética. Pensa em colocar, cravar uns negócios na tua perna assim que não tinha nem. E ficar olhando para ver acontece. A questão mais legal dessa. Vou voltar para a história, vocês estão me perguntando. A questão mais legal da parte. Da parte histórica ali da década de 50 é que a ortopedia estava passando por um momento que ia mudar a história mesmo, porque está acontecendo isso que o Elizarov está desenvolvendo. Havia uma pressão desde o início do século para o uso dos fixadores externos, porque até 1900 ali, 1900 e pouco, o tratamento era tração esquelética ou gesso. Acabou, não tinha outra coisa. Depois disso, entre a Primeira e a Segunda Guerra, começa a ter mais opções, porque começa a ter uma legião de fratura, e a OA surge no final da Segunda Guerra, quando eles começam a estudar maneiras, cara, não pode ficar 2 anos tratando uma fratura de tíbia. Então eles começam, justamente, né, daí na guerra não tem mais comitê de ética também, e aí eles começam só que a OA, na Suíça, na verdade, o início dela é Denis, é um dos iniciais Denis, belga. É um dos primeiros a começar a esquematizar a cirurgia, porque não tinha técnica séptica e não tinha antibiótico. Então os caras queriam colocar uma placa dentro da perna, mas não tinha assim, abria, colocava e fechava. Entre uma e outra, e daí eles falaram, não, precisamos esterilizar. Entre uma e outra não esterilizava nada, não mudava nada. Não, já está estéril, vamos continuar, passa para o próximo paciente. Então tinha essa... E depois começa a se difundir mais o uso de antibiótico, e o Denis é um dos primeiros a ser meticuloso, assim. Não é o Denis. Não me lembro agora. Não é o Lambotte também, mas tem o Lister. Lister é um dos grandes nomes da história que fazem mudar isso. E ele era um cara extremamente metódico, e ele cria o que a gente tem até hoje, que é um método assim, de infecção, um medo de infecção. Então ele é o primeiro cara, e até hoje, muitas das coisas que ele colocou como regra para ele, a gente tem no centro cirúrgico. Muitas coisas ele desenvolveu, e ainda se faz. Então, uso de máscara, uso de luva, não era estabelecido. Lavar, se limpar antes, exato, fazer todo o cuidado de deixar só a ferida aberta, tapar o resto, né, isolar só a ferida do tratamento. Tem um monte de coisas que o Lister começa a fazer e pensa que isso é 50, em paralelo ao que o Elizarov está fazendo lá no interior da Sibéria, só que ele está fazendo com fixador externo. Então, a parte de asepsia para ele não mudava muito. Sim. Entendeu? Mudava muito menos para o cara que abria tudo, desperostizava, colocava uma placa e fechava. Esse cara precisava de técnicas assépticas mesmo, de antibiótico e de materiais muito melhores. Coisa que o Elizarov não tinha e que ele tem a grande genialidade de começar a usar algo que fica por fora da perna mesmo. Acabou o tratamento, tira os fios, está resolvido. Não tem nada lá dentro.
Então, o fato de manter o foco fechado e conseguir fazer redução e compressão com o foco fechado, mantém a biologia e diminui o risco de infecção. É o que causa toda a diferença. Até porque não sei se vocês perceberam a foto, mas essa é uma foto de um vídeo dele operando mesmo. Ele filmava, ele fechava, Ele saía no meio da cirurgia, ia lá, não faz sentido ter morrido de infarto, né? Só 71 anos, durou bastante, né? No meu TCC, um dos meus TCCs, uma parte da história que eu pego que é exatamente nessa linha. Uma das primeiras técnicas de desenvolvimento por acidente de asepsia, na realidade, não tinha nem perto desse objetivo. Né? Um padre acreditava-se que o espírito é que adoecia e por isso o corpo ia morrendo. Um padre desenvolveu uma máquina que ficava o tempo inteiro vaporizando água benta. E aí ele passou a abrir, ver se o fermento estava realmente secando. E aí, por consequência, deixava cair os negócios no chão e botava talas novas. Sim. E aí as pessoas começaram a morrer menos. Claro. Mas foi por causa da água benta que estava no ar. Lógico, era benta, né? Claro. Ele começou a fazer uma asepsia melhor, né, do que os outros. Cara, a maioria das coisas é por acidente, né? Estava brigando com os guris, sempre vão ter um residente do lado fazendo uma cagada. Vai ter ali que tal. Basicamente isso. Bruno, muito obrigado, de verdade. Obrigado, cara. pessoal. Sensacional. Então aí. E precisando da gente também, estamos à disposição. A parceria está firmada.